Olá, Matheus. Olá, Pedro. Nossa aula de terça-feira, vamos começar com português, tá? Na página 12, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder para mim essas questões. O que é ordem alfabética? O que é a ordem alfabética? Aqui na número 9, você vai escrever o alfabeto para mim, tá? Na ordem que ele é, corretamente. Na 10, você vai me falar quantas letras tem o alfabeto, certo? Aqui na número 11, nós temos alguns elementos, uma lista de chamada, bula de remédio, agenda telefônica, cartão postal, texto informativo e enciclopédia. Você vai marcar um X para mim naquele que é em ordem alfabética. Qual deles é em ordem alfabética? Você marca um X nos que você acha que é em ordem alfabética. Aqui na página 13, você vai responder aqui para mim o que a gente precisa saber para conseguir achar uma palavra no dicionário. Por exemplo, eu quero achar a palavra dicionário lá no dicionário. O que eu tenho que saber? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder conseguir trilhar no caminho de encontrar essa palavra lá no dicionário? É isso que você vai escrever aqui para mim, tá? Aqui na B, você vai falar para mim qual é a posição que a letra D ocupa no alfabeto. O que é posição? Primeiro lugar, segundo lugar, tá? Qual que é o lugar? Qual a posição que ele ocupa? Você escreve aqui para mim. E a C, você vai circular a letra D aqui. Encontra a letra D e circula para mim. Agora aqui na 13, o que nós vamos fazer? Vamos colocar os nomes em ordem alfabética. Aqui eu tenho nomes que começam com letras diferentes. Cada um começa com uma letra. Então é mais fácil, né, pra gente colocar em ordem alfabética. É só eu ver qual que é a primeira letra. O L, o F, o J, o M, qual dessas que vem primeiro? Aí eu vou e escrevo, tá? Então eu vou colocando cada nome em ordem alfabética. Na 14, você vai responder para mim. Se todas as letras começarem com a mesma, se todas as palavras começarem com a mesma letra, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que observar? Você vai responder aqui para mim. Na 15, você vai pôr em prática isso aqui, ó. Tá vendo? Todas começam com a letra M. E agora, como que eu vou saber qual que eu vou colocar em ordem aqui? Se todas as primeiras são iguais, eu vou observar o quê? A segunda letra. Então, eu vou ver E, A, U, I e O. Qual que vem primeiro? Então, você vai escrever aqui para mim na ordem todos esses nomes, só colocando o primeiro, o segundo, tá? Escrevendo na ordem. Aqui você vai fazer a mesma coisa, tá, do que a primeira, só que ela dificulta um pouco mais, porque a primeira e a segunda letra são iguais, então você vai ter que observar o quê? A terceira letra. Aqui continua, tá, na página 14, a mesma de lá, só que aqui já são 3 iguais. A primeira, a segunda e a terceira são iguais. Então, você vai ter que observar a quarta letra para conseguir colocar em ordem, certo? Essa daqui é a mesma coisa da que a gente acabou de fazer. A diferença é porque você tem que colocar essas daqui também. Não está todas escritas aqui. Tem essas e tem essas duas também. Então, você vai colocar aqui para mim na ordem, tá? Juntando todas, juntando essas duas e essas aqui. Qual que é a primeira? Escreve. Qual que é a segunda, tá? E aí, você vai fazer assim em todas elas. É só até essa, tá? 18 não precisa fazer na aula de hoje. Agora, na aula de matemática, nós vamos trabalhar agrupamento. Você vai fazer o quê? Ó, tá pedindo aqui. Você vai circular para mim em grupos de 10, tá? Então, conta 10 e circula. Conta 10 e circula, ok? Você vai fazer assim até circular todos os carrinhos. Aí, aqui tá perguntando, quantos grupos de 10 você circulou? Então, grupos de 10 você vai formar, quando você circular 10, você vai formar grupos, né? Então, vai formar um grupo de 10 aqui, um grupo de 10 aqui e assim sucessivamente. Quantos grupos de 10 você circulou? Você anota aqui para mim. Quantas dezenas de veículos você circulou? Tia, o que é dezena? Vamos lembrar? A gente já viu isso aqui esse ano. Dezena é grupo de 10, tá? Então, se eu falar dezena e se eu falar grupo de 10, é a mesma coisa. Então, quantas dezenas você circulou? Aí aqui pergunta, quantas centenas? Aqui você vai ter que contar para ver o total de carros. Centena é o quê? 100, 200, 300, 400, 500, ok? Isso é centena. Se eu tenho 100, eu tenho uma centena. Se eu tenho 200, eu tenho 2 centenas. E se eu tiver 140,
Eu vou ter só uma centena, porque eu não cheguei no 200, tá bom? Então, quantas centenas? Conta pra mim e fala quantas centenas tem. Aqui você vai falar quantos carros você circulou. Então, você vai somar o total de carros. Quantos carros deu no total? Lembrando, na hora de você contar, não conta de um em um, tá? Conta, como a gente agrupou, conta de 10 em 10 que fica mais fácil. 10, 20, 30, 40, assim sucessivamente. Aí aqui tá falando uma continha. Se nesse total de carros, se saírem 3 dezenas, quantos carros que vai sobrar aqui? Quantos que vão ficar? O que é 3 dezenas? Lembra? Dezena é grupo de 10. Então, uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. Então, se desse total saírem 30 carros, vai sobrar quantos? Você vai escrever para mim. Aqui nós vamos trabalhar com dinheiro. Nós temos a nota de 100, a nota de 10 e a nota de 1. Observem que elas representam o quê? A nossa centena, a nossa dezena e a nossa unidade. Viu que interessante? Ó, 100 de centena, 10 de dezena e 1 de unidade. Você vai representar aqui para mim o valor, 413. Quantas notas de 100 você vai ter que desenhar para formar 400? Quantas notas de 10 para fazer 10? E quantas moedas de 1 para fazer 3? Então, você vai desenhar aqui para mim utilizando apenas essas notas e essa moeda, tá? Você vai fazer nas demais. Aqui embaixo, você vai falar para mim o valor posicional. Se eu tenho o número 413, quanto que vale o meu 4? Se ele está na centena, o meu 4 vale 400. O meu 1 na dezena vale 10. E o meu 2 na unidade vale, ou o meu 3 na unidade vale 3. Tá? E assim você vai fazer nessas outras aqui. E na página 12, nós temos aqui um joguinho. Olha só, cada prato desse vale uma pontuação. Quem acertar o vermelho, leva 100 pontos cada pratinho. O azul é 10 pontos e o amarelo é 1 ponto. Observa, nós temos aqui a nossa centena, dezena e unidade. Essa menina, ela fez 137 pontos. Desenha para mim quantos pratinhos ela derrubou. Se ela derrubou 137, quem que é a minha centena? É o 1, não é? Então, quantos pratos vermelhos ela derrubou? 1. Um prato vermelho é igual a 100. 3 dezenas. Então, quantos pratos azuis ela vai ter que derrubar? 3 pratos azuis para fazer 30. E quantos pratos amarelos? Ela tem 7 unidades. Quantos pratos amarelos ela precisa derrubar para fazer 7 pontos? Precisa derrubar 7 pratos amarelos. Então, assim você vai fazer nas outras. Vai ver quantas pontuações e os pratos que tem que desenhar, tá certo? Agora, em geografia, a gente vai aprender pontos de vista, tá? Observem essa imagem da primeira página e você observa que a pessoa que tirou essa foto dá a impressão que ela está aonde? Tenta pensar aí, aonde que ela está, né? É um ponto de vista diferente. Se a pessoa está aqui em cima, se a pessoa estivesse lá embaixo e tirasse a foto iria sair diferente, né? E se a pessoa estivesse tirando a foto de um satélite, por exemplo, também iria sair diferente, tá? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje em geografia. Então, lá na página 6, nós vamos ver aqui, ó, 3 tipos de pontos de vista. Olha essa imagem. Essas 3 imagens são a mesma. Só que essa daqui, ela tá na visão frontal. O que é a visão frontal? É a foto tirada de frente, tá? Quando a gente pega a imagem de frente. A maioria das nossas fotos, elas são frontais. As fotos que a gente tira com o celular, né? Que tira assim, com a câmera, são fotos frontais, né? Que pega a gente de frente. Essa daqui, ela é uma imagem o quê? Vertical. O que é a imagem vertical? Quando alguém dá a impressão que a pessoa está bem aqui assim, ó, bem aqui em cima. E ela vê bem retinho. Olha a imagem bem retinha. Daqui é a posição que eu estou do celular para cá, ó. Ela vê bem retinha, né? Então, essa é a nossa visão vertical. Ela vê de cima para baixo e não vê muito detalhe, ó. Ela vê apenas o telhado, tá? Vê a parte de cima. E a visão oblíqua
é quando a pessoa, dá a impressão que a pessoa está num avião, num helicóptero, que dá a impressão que ela está bem aqui em cima, mas ela está olhando diagonal, tá vendo? Ela consegue ver mais detalhes, certo? Então, é isso que vocês vão fazer aqui na nossa atividade da página 7. Você vai observar para mim, que visão é essa? É a visão frontal, vertical ou oblíqua? Então, você vai ver qual é a visão e vai marcar um X para mim na resposta, ok? Na página 8, a continuação, você tem aqui a imagem A e a imagem B. A imagem A, qual é a visão da imagem A? E a imagem B, qual é a visão? Então, você vai escrever aqui, imagem A e imagem B. E qual das duas que a gente pode observar com mais detalhe? A A ou a B? Qual que é o nome dela? E essa daqui é a nossa tarefa de casa, tá? Vocês vão ter que fazer o quê? Vocês têm várias imagens, vocês vão escrever o nome dessas imagens em cada número correspondente. Número 1, 2, 3. Mas como você vai colocar? Você vai colocar em ordem alfabética, tá? Vai ver qual é a imagem que começa com A, por exemplo, e vai colocar. Depois com B, C, e assim você vai indo até a menininha chegar na bicicleta. Tá vendo que ela tá triste? Vamos deixar ela feliz? Vamos deixar ela chegar lá na bicicleta? Então, você precisa ajudar ela, tá bom? Só colocar as palavras da imagem em ordem alfabética.